Imagina morrer da maneira mais humilhante possível. Não em batalha, não salvando alguém. Não, morrer porque um par de metidos à besta com dinheiro decidiu que você era o alvo perfeito para se exibir diante de seus sequazes. Foi exatamente isso que aconteceu com Lloyd em sua vida anterior. Ele foi literalmente assado vivo por uns nobres que queriam impressionar seu séquito usando magia de fogo. Assim, sem mais nem menos. Como se Lloyd fosse um troféu de papelão que não valia nem o suor da própria testa. Mas aqui vem o interessante. Nos seus últimos segundos, enquanto o cozinhavam como se fosse churrasco de feira, Lloyd teve um único pensamento. Quero ser tão poderoso quanto eles. E ao que parece, os deuses do destino estavam prestando atenção naquele dia, porque lhe concederam exatamente o que pediu, só que com um upgrade que ninguém esperava. Lloyd não voltou como nobre, voltou como o 7º príncipe do reino de Silum, com uma reserva de maná tão brutal que faria aqueles nobres de sua vida passada parecerem aprendizes de magia de jardim de infância. Um vício total, um obcecado em tempo integral. O problema era Silpha. Silpha era sua dama de companhia e treinadora pessoal, e tinha um radar para detectar Lloyd que francamente dava medo. Cada vez que ele tentava escapar do treinamento de espada, ela aparecia como por mágica e o arrastava de volta. Um dia, Lloyd decidiu que já era suficiente, e ativou um feitiço de rastreamento para antecipar cada um dos movimentos dela. Soava bem na teoria. Na prática, Silpha continuava rápida demais. Então ele escalou o plano, alongou a lâmina da espada com magia, fortaleceu o braço com outro feitiço e tentou atacá-la por um ângulo sem defesa. 3 feitiços ao mesmo tempo. Qualquer mago normal naquele mundo teria colapsado tentando lidar com 2. Silpha o bloqueou sem se abalar e então disse algo que deixou Lloyd completamente gelado, que sabia perfeitamente que ele estava trapaceando. Mas em vez de o repreendê-lo, o parabenizou por usar 2 feitiços ao mesmo tempo, o que já era considerado uma proeza para qualquer mago. O que Silpha não sabia, e Lloyd guardou muito bem para si, era que na verdade eram 4. Depois do treino veio uma situação ainda mais desconfortável, o banho obrigatório com Silpha e o resto das damas. Lloyd tentou escapar imediatamente. Silpha o apertou contra ela para que não fugisse, clássico. Para distraí-lo, as outras damas trouxeram à tona uma história que supostamente o faria se comportar. Na biblioteca subterrânea proibida do castelo, havia um demônio selado chamado Grimoire, e qualquer um que se atrevesse a descer lá corria o risco de não voltar. O plano era assustar Lloyd. O resultado foi exatamente o oposto. Os olhos de Lloyd se iluminaram como os de uma criança a quem acabaram de dizer que há doces escondidos no quarto proibido. As damas, ao ver sua reação, assumiram que ele estava tremendo de medo e começaram a discutir entre si sobre quem o consolaria primeiro. Nesse momento de distração total, Lloyd simplesmente foi embora, escorregou para fora do banho como água entre os dedos e foi direto para a biblioteca proibida. As portas daquela biblioteca estavam seladas com magia de alto nível, o tipo de fechadura que normalmente levaria anos para ser aberta. Lloyd a abriu em segundos, entrou como se fosse sua casa e começou a revisar os livros com um sorriso de orelha a orelha. Foi então que apareceu Grimoire, um demônio antigo selado desde tempos que Lloyd mal conseguia imaginar, materializado diante dele com toda a atitude de alguém que leva séculos preso e já está farto. Pediu a Lloyd que o libertasse, chegou até a tentar suborná-lo com ouro, embora fosse uma quantia tão pequena que dava até dó. Lloyd o recusou com lógica impecável. Soltar um demônio no reino para que destruísse tudo era basicamente trazer o Godzilla para uma festa de aniversário. Não fazia sentido algum. Grimoire, desesperado, mudou a oferta. Ensinaria magia antiga em troca de sua liberdade. Isso funcionou. Lloyd aceitou de imediato, o libertou e pediu que lhe mostrasse um feitiço. Grimoire não desperdiçou a oportunidade e lançou um ataque direto com toda a sua potência. Quando a poeira baixou, Lloyd estava completamente ileso, nem um arranhão. Sua barreira mágica havia absorvido o golpe inteiro, como se nada, e longe de se assustar, Lloyd aplaudiu animado e pediu que fizesse outro. Grimoire ficou sem palavras, e então ficou furioso. Lançou feitiço atrás de feitiço, cada um mais brutal que o anterior. Nenhum rompeu a barreira, mas Lloyd os absorvia e analisava sua composição em tempo real, como se fossem amostras de laboratório. O desespero de Grimoire chegou a tal ponto que literalmente lhe cresceu uma segunda cabeça para lançar 2 feitiços ao mesmo tempo. Também não funcionou. Quando Lloyd considerou que já havia aprendido o suficiente, prendeu Grimoire em uma barreira em forma de panela e lhe devolveu seus feitiços amplificados. Golpe direto, fim da discussão. Atônito como Lloyd restaurava a biblioteca ao seu estado original sem o menor esforço, como se tivesse derrubado uma xícara e simplesmente a recolhesse. Lloyd o elogiou por ter sobrevivido ao golpe direto, e Grimoire, ainda processando o que acabara de acontecer, explicou que os demônios não podiam ser destruídos por magia convencional.
Os olhos de Lloyd brilharam de uma maneira que Grimoire reconheceu instantaneamente como um sinal de perigo máximo. Acabara de se tornar um sujeito de experimentação. Grimoire jurou lealdade imediatamente, transformou-se em uma criatura pequena e adorável para passar despercebido e, embora por um segundo tivesse contemplado a ideia de possuir o corpo de Lloyd, assim que sentiu a densidade de seu mana, decidiu que essa era, de longe, a pior ideia que tivera em séculos de existência. A partir daquele dia, Grimoire, ou Grimm para os íntimos, tornou-se o companheiro permanente de Lloyd, com tudo o que isso implicava. Dias depois, o segundo príncipe do reino apareceu na Biblioteca Real com um convite amigável: praticar tiro mágico. Lloyd aceitou sem pensar duas vezes. No campo de prática, Albert foi se exibir diante de seu séquito com uma atitude de celebridade que claramente apreciava. Quando chegou a vez de Lloyd, o garoto deliberadamente acertou apenas alguns alvos de raspão, o suficiente para parecer medíocre, sem levantar suspeitas. As donzelas aplaudiram educadamente. Um dos nobres soltou que Lloyd não tinha nenhum talento. Lloyd não ouviu. Estava ocupado demais calculando o ângulo perfeito para sua próxima bola de fogo. Depois que Albert se despediu encorajando Lloyd a praticar o quanto quisesse, Grimm explodiu diante do que tinha visto, pois o ser mais poderoso que conhecera em sua longa existência se contentava em parecer mediano. Lloyd não respondeu, apenas disse que queria tentar o lançamento duplo. Grimm o encarou e explicou com toda a paciência que um demônio milenar consegue reunir, que isso era algo que somente os demônios podiam fazer, fisicamente impossível para um humano. Lloyd o absorveu em sua palma e ordenou que recitasse um feitiço específico. Grimm começou. Poucos segundos depois, gritou de dor. Descobriu-se que Lloyd vinha há tempos misturando as recitações de múltiplos feitiços para comprimi-los e ativá-los mais rapidamente. Não 2, não 10, 100 feitiços empilhados ao mesmo tempo, fundidos em uma única cadeia de ativação. Grimm processou aquilo em silêncio por alguns segundos e então soltou um grito que provavelmente foi ouvido no andar de baixo. Explicou que uma pilha normal usava 3 feitiços e usar 100 simultaneamente quebrava basicamente toda a lógica mágica conhecida. Lloyd argumentou que o método normal era lento demais para seu gosto. Sem lhe dar mais tempo para protestar, tomou o controle da boca de Grimm e começou a lançar 2 tipos de feitiços ao mesmo tempo, fundindo-os em um só em tempo real. A explosão resultante foi tão brutal que Lloyd a redirecionou para o céu para não apagar o reino do mapa. O firmamento literalmente se partiu. Uma enorme fissura apareceu sobre o castelo, como se o céu tivesse se rompido ao meio. Em algum salão do castelo, Albert tomava chá com sua comitiva. Um de seus homens se aproximou da janela e ficou mudo. Uma escuridão estranha havia caído onde antes havia luz de dia. Albert simplesmente tomou mais um gole de chá. Enquanto seus acompanhantes debatiam o que havia acontecido, ele lhes lembrou com total calma que Lloyd havia acertado todos os alvos de raspão no campo de prática. Não os errou, os roçou com precisão cirúrgica. E se isso não era suficiente para entender com quem estavam, então seus cérebros eram puramente decorativos. Lloyd, por sua vez, contemplou a fissura no céu e teve uma epifania. Se alguém investigasse aquilo, ele terminaria em uma sala de experimentos antes do amanhecer. Selou o buraco em segundos e agiu como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, Grimm lhe mostrou o jornal. Primeira página. A misteriosa fissura no firmamento deixava meio reino especulando. Lloyd ignorou completamente, pois em outra página havia uma matéria sobre um grupo de aventureiros que havia conquistado uma masmorra. Declarou sem rodeios que iriam explorar uma. Grimm tentou argumentar com ele. Se o 7º príncipe desaparecesse do castelo sem aviso, o caos garantia. Lloyd tirou uma bolota do bolso, colocou-a no chão e a transformou em uma réplica perfeita de si mesmo. Grimm ficou impressionado. Lloyd advertiu que poderia falhar com Silpha, pois essa mulher tinha uma conexão com ele que ia além do normal. Ela percebia até seus surtos de crescimento, o que, dito assim diretamente, era bastante perturbador. Grimm empatizou. Lloyd lhe sorriu de uma maneira que não augurava nada bom para o demônio. Momentos depois, Lloyd transferia a consciência de Grimm no boneco de bolota e enfiava o corpo de Grimm dentro de sua própria mão. O demônio que aterrorizou gerações inteiras ficou preso fingindo ser um príncipe de 10 anos diante de uma donzela obsessiva. Lloyd já estava voando em direção à saída do castelo. Nos arredores, avistou uma garota sendo perseguida por um grupo de orcs. Agir, ela parou, se virou e os liquidou com uma eficiência que não deixava dúvidas. Sabia perfeitamente o que estava fazendo. Chamava-se Tao, era artista marcial e havia usado uma técnica de respiração chamada Qi
para canalizar sua força além dos limites normais. Lloyd estava explicando a Green como funcionava quando Tal os interrompeu lá de baixo, exigindo que ele se mostrasse. Green advertiu que expor sua identidade como sétimo príncipe seria um problema enorme. Ignorando o conselho, Lloyd se transformou para se parecer com Albert, inventando na hora o nome de Robert e se apresentando como aventureiro novato. Seu sorriso desarmou Tal completamente. Ela se apresentou como aventureira de rank B, e assim que Lloyd lhe virou as costas, fez exatamente o que qualquer pessoa faria ao conhecer alguém com aquele sorriso. Prometeu a si mesma que aquele rapaz acabaria sendo seu par. Lloyd, alheio a tudo isso, a convidou para conquistar uma masmorra juntos. Tal disse que sim antes que ele terminasse a frase. Na masmorra, a divisão de papéis se definiu sozinha. Tal aplicava os golpes, Lloyd recolhia materiais valiosos com a atenção de alguém fazendo as compras do mês. Na pausa do almoço, Lloyd lhe perguntou sobre o Ti, e ela ficou surpresa de que ele soubesse o que era. Ele explicou que havia lido a respeito e encontrado semelhanças com a forma como a mana funciona na magia. Tal confirmou a teoria e começou a explicar os fundamentos, exercícios de respiração específicos que permitiam circular o Ti pelo corpo e acessar um nível de força que superava os limites físicos naturais. Quando Tal voltou a lançar mais uma frase de conquista, Lloyd já estava há vários minutos praticando a técnica em silêncio. Ela se alarmou e disse que o Ti não era algo que se pudesse dominar de qualquer jeito. Lloyd se recusou a parar. Ela resolveu o problema à sua maneira. Comprometeu-se a protegê-lo enquanto terminavam a masmorra e pediu que ele se concentrasse apenas na respiração. Lloyd não protestou e continuou praticando. Chegaram ao baú do tesouro e Tal foi buscá-lo. Lloyd sentiu que algo não estava certo e a puxou de volta exatamente quando uma lâmina invisível cruzou o espaço onde ela havia estado. Do chão sob o baú emergiu o verdadeiro chefe da masmorra, um Lich, um morto-vivo com séculos de batalhas acumuladas e uma arrogância construída sobre pilhas de aventureiros que não haviam voltado para contá-las. Tal estava apavorada, embora dissimulasse bem. Ordenou a Lloyd que corresse. Lloyd não se moveu. Tal o empurrou para fora da sala com o Ti concentrado na mão e ficou sozinha diante do Lich. Ela tentou atacá-lo. A barreira do monstro aguentou sem problema. O Lich nem se abalou. Disse que ela era fraca demais para merecer ser devorada, mas que o garoto que a havia salvado era outra história. Havia sentido seu poder desde o momento em que interceptou o ataque, e aquele poder sim valia a pena. As palavras acenderam Tal que o atacou novamente. O Lich bloqueou sem esforço. Lloyd chegou naquele momento e disse ao Lich com uma calma que não correspondia à situação que ele se enganava ao subestimar Tal. Em seguida começou a recitar um feitiço, mas o combinou com Ti, e num instante apareceu atrás do Lich, sem que ninguém o visse se mover. Tal ficou sem palavras. O monstro começou a atacar Lloyd com tudo que tinha. Lloyd ergueu uma barreira e usou aquele tempo para decifrar exatamente como fundir o Ti com seu mana de forma eficiente. Uma vez que compreendeu, baixou a barreira ele mesmo, esquivou-se dos ataques enquanto continuava ajustando a técnica e, quando finalmente a dominou, se virou para enfrentar o Lich de frente. O que se seguiu foi uma surra. O Lich, que havia sobrevivido a gerações de aventureiros, não conseguia acompanhar o ritmo de um garoto que sorria a cada golpe que recebia. Lloyd o eliminou com uma satisfação que Tal não soube dizer se era admirável ou aterrorizante. Com o chefe derrotado, foram buscar o baú. Tal o abriu esperando uma fortuna e encontrou apenas uma velha espada. Lloyd insistiu que tinha magia e ficou com ela. Então, quando o baú começou a afundar e Tal explicou que a masmorra colapsaria assim que o tesouro fosse retirado, Lloyd pegou também o baú, porque achou que era o núcleo da masmorra e queria estudá-lo. Saíram correndo. Já do lado de fora, Tal alcançou para lhe dizer uma coisa. A técnica que Lloyd havia usado para derrotar o Lich tinha nome, chamava-se Lâmina de Ti. Era uma técnica secreta que exigia anos de prática. Ela mesma nem havia dominado seus fundamentos. Esse detalhe guardou para si. O que disse foi que da próxima vez que se cruzassem, ela não seria um fardo para ele, que dobraria seu treino e que não voltaria a precisar de ninguém para salvá-la. Lloyd assentiu, sorriu e saiu voando em direção ao castelo. Foi então que Tal percebeu que havia esquecido de perguntar de onde ele era. De volta ao castelo, Lloyd encontrou Green com a aparência de alguém que havia sobrevivido a algo que preferia não recordar. O demônio que não podia ser destruído por nenhuma magia do mundo, depois de passar algumas horas se fazendo passar por Lloyd diante de Silpha, tinha o rosto de quem reconsideraria qualquer decisão que o tivesse levado até aquele ponto.
Assim, Silfa chegou à única conclusão lógica: seu aluno havia esquecido tudo o que ela lhe ensinou. E quando Silfa chegava a uma conclusão, agia em conformidade. Green acabou recebendo uma correção de técnica que nenhum demônio milenar deveria experimentar jamais. Bem-vindo à equipe, Green. De volta em seus aposentos, Lloyd pegou a velha espada da masmorra e começou a limpá-la com calma. E exatamente como havia intuído, não era uma peça ordinária. Os feiticeiros de outrora tinham um costume peculiar. Em vez de simplesmente encantá-la com energia, escreviam diretamente sobre o metal com sua força interior, gravando instruções mágicas no fio, como se fosse um pergaminho de aço. Green se inclinou para a frente com curiosidade e perguntou o que ambos estavam pensando. Seria possível extrair aquela energia inscrita e usá-la para aprender a arte do encantamento por dentro? Lloyd respondeu sem rodeios que o que havia não era suficiente. A essência restante era pequena demais para trabalhar diretamente, mas se conseguisse reconstruí-la do zero, aí sim haveria algo interessante para experimentar. Então se pôs a analisar a composição. Quando terminou, Green confirmou o que Lloyd já suspeitava. O ingrediente central vinha do núcleo de um ser do submundo. A boa notícia era que Lloyd tinha exatamente isso. O baú que havia carregado para fora da masmorra não era um baú comum, era o próprio coração da masmorra. Um núcleo em toda regra. Faltavam apenas duas coisas: prata e óleo. Para a prata, Lloyd foi direto ao pai e pediu uma bolsa de moedas, sem explicações, sem pretextos. Seu pai as entregou sem pestanejar, com a satisfação de alguém que confia no filho sem precisar saber para quê. O óleo foi outra história. Lloyd se aproximou de Silfa com uma proposta. Se conseguisse acertá-la uma única vez durante o treino de espada, ela lhe daria o óleo. O acordo parecia razoável no papel. Na prática, Silfa levava tanta vantagem na esgrima que Lloyd passou o treino inteiro sem nem roçar o uniforme dela. Silfa lhe entregou o óleo mesmo assim, porque havia visto seu progresso, e isso para ela valia mais do que qualquer golpe. Com os ingredientes prontos, Lloyd recriou a essência do zero e foi buscar Albert com um pedido pouco convencional. Precisava de algumas armas para fazer testes. Albert não fez perguntas, ordenou a seus homens que entregassem suas espadas, e eles o fizeram, embora nenhum acreditasse que o sétimo príncipe fosse realmente conseguir algo com elas. Naquela noite, Lloyd se trancou no quarto para trabalhar. Green o observava e o incentivava do canto, enquanto ele começava a inscrever o poder em cada lâmina. A primeira espada não aguentou. A quantidade de instruções que Lloyd queria gravar era tão densa que o metal simplesmente não resistiu e se partiu em pedaços. Sem se abalar, Lloyd ajustou o processo, reduziu a carga por arma, distribuiu melhor a escrita e seguiu em frente, uma espada após a outra. Quando o dia terminou, havia encantado com sucesso 50 armas. Devolveu todas. Albert as inspecionou uma por uma e não conseguiu evitar que um sorriso escapasse. Cada peça que Lloyd havia trabalhado era evidência de que seu instinto sobre aquele garoto nunca havia estado errado. Perguntou se ele queria ver como funcionavam em condições reais. Lloyd disse que sim antes que Albert terminasse a pergunta. O convite estava feito. A próxima saída da Castela seria juntos. Dias depois, o grupo partiu da capital. Silfa, claro, ia colada a Lloyd como uma sombra. Não era opcional, era Silfa. Poucas horas depois de deixar a cidade, a tranquilidade do caminho se rompeu de repente quando uma matilha de lobos armados saiu de entre as árvores e os emboscou. Não eram animais comuns. Carregavam armas de verdade, com uma coordenação que deixava evidente que alguém ou algo os estava dirigindo. Lloyd fez a melhor cara de susto. Green o delatou imediatamente, murmurando que largasse a atuação porque era óbvio que havia detectado a emboscada antes dela acontecer. E tinha razão. Lloyd vinha há algum tempo escaneando os arredores com uma extensão da arte respiratória que aprendera com tal. A detecção espacial, uma técnica que lhe permitia sentir tudo o que se move em um raio amplo sem precisar ver. Sabia que estavam ali desde antes de saírem, mas observou a luta mesmo assim,
e o que viu o encheu de peito de algo parecido com orgulho. As espadas que havia trabalhado na noite anterior estavam cortando os lobos com uma precisão que nenhuma arma comum teria alcançado. Quando o último caiu, Albert se virou para Lloyd e disse que sem aquelas espadas, o resultado teria sido bem diferente. Silfa se plantou sobre a pilha de lobos caídos, segurando sua espada ensanguentada com um sorriso que não combinava com o clima de pós-batalha, e começou a elogiar Lloyd com a mesma energia que comemoraria uma vitória esportiva. Isso fez Lloyd pensar seriamente se em alguma vida anterior sua donzela havia sido uma guerreira nômade. Exatamente quando processava essa imagem, um lobo atrasado saltou dos arbustos direto em sua direção. Pudesse reagir, Tal apareceu do nada e o derrubou. Lloyd quase pronunciou seu nome, mas se mordeu a tempo. Não estava com o disfarce de Robert, e se Tal o reconhecesse como Lloyd, o castelo de cartas inteiro desabaria. Mas Tal não olhou para seu rosto, olhou para seu peito, especificamente para sua respiração. Perguntou se era ele quem estava usando a arte do sopro, com uma precisão que Lloyd achou perturbadora. Explicou que havia captado seu padrão respiratório desde o outro dia nas masmorras, e que o havia rastreado por aquele caminho até ali. Lloyd processou aquilo em silêncio, e pensou que era apenas questão de tempo antes que seu cérebro conectasse os pontos. Mas Tal se distraiu naquele instante quando outro lobo atrasado apareceu por seu flanco. Silfa o derrubou de um único golpe antes que Tal pudesse se mover, e em seguida se virou para ela e, com toda a amabilidade que uma lâmina de aço consegue transmitir, agradeceu por ter salvado Lloyd e recomendou que mantivesse distância dele. Tal não gostou do tom. O que começou como um olhar se transformou em duas mulheres prestes a partir a cara uma da outra em plena estrada, enquanto os guardas do séquito formavam um círculo ao redor com a energia concentrada de quem não quer perder nada. Lloyd interveio antes que aquilo escalasse, mas foi inteligente o suficiente para não pedir que se acalmassem, porque isso seria garantia de que aconteceria exatamente o contrário. Em vez disso, convidou as duas a se juntarem ao grupo pelo resto da viagem. As duas aceitaram, com o mesmo silêncio tenso de quem aceita uma trégua sem admitir que precisava dela. Quando a noite caiu, acamparam à beira de um lago. Albert e Tal trocaram palavras ao calor da fogueira e ele agradeceu por ter ajudado a chegarem a tempo. Enquanto isso, Lloyd as observava de fora de sua tenda e comentou com Green que não havia calculado que Tal tivesse a capacidade de rastreá-lo pela respiração. Green o advertiu que se parasse de praticar a arte do sopro de uma hora para outra, ela notaria e suspeitaria. Lloyd assentiu. O mais seguro era ficar dentro da tenda por hora. E quase perdeu a consciência quando Silfa, que estava se trocando lá dentro, o apertou contra si, para impedi-lo de sair correndo. Quando conseguiu articular uma pergunta coerente sobre o que ela fazia ali, Silfa explicou com toda a naturalidade do mundo que ficaria a vigiá-lo a noite toda. Lloyd argumentou que ficaria bem sozinho. Silfa enrolou as pernas ao redor dele com uma firmeza que tornava desnecessário continuar o debate. E quando ele protestou, ela anunciou que o fazia pelo seu bem, especificamente para protegê-lo de Tal, a quem descreveu com termos que não se repetem em família. Esse foi o exato momento em que Tal entrou na tenda. Ficou paralisada um segundo olhando para a cena, depois gritou para Silfa que o soltasse. Silfa jogou uma faca como resposta. Tal a pegou no ar e Silfa saiu atrás dela. O que se seguiu foi uma discussão a céu aberto que convocou todos os guardas do acampamento como se anunciassem espetáculo gratuito. Lloyd aproveitou o caos, se deslizou para fora da tenda sem que ninguém o visse e se encontrou com Albert, que o recebeu com um sorriso de quem já sabia exatamente o que estava acontecendo. Disse que Lloyd tinha jeito para partir corações, mas que tomasse cuidado porque as mulheres eram a única força do universo que nenhum tipo de poder mágico conseguia controlar. Lloyd estava considerando se ele tinha razão quando Silfa e Tal pausaram seu duelo de palavras, se viraram para os guardas que a cercavam assistindo e distribuíram uma boa surra em todos por bisbilhoteiros. O acampamento ficou em silêncio. Tal, então, explicou com uma calma recuperada de maneira suspeitamente rápida que havia chegado àquela floresta porque a haviam contratado para restaurar um santuário localizado no topo da colina que se via ao longe. Silfa disse que então ela já podia ir embora. Tal se acendeu de novo. Albert interveio pela segunda vez naquela noite antes que aquilo terminasse em uma cratera. Exatamente quando a temperatura do grupo começava a baixar, o acampamento inteiro tremeceu.
Um enorme urso-lobo irrompeu entre as tendas, como se as paredes não existissem. Era uma criatura de proporções que não correspondiam a nenhum animal natural. Grande demais, rápido demais, com uma agressividade que não parecia vir apenas do instinto. Todos entraram em posição imediatamente. Lloyd recuou em direção a Silpha e observava a luta com atenção enquanto comentava com Green o que via. Até notar que o demônio não lhe prestava atenção. Green tinha os olhos fixos no santuário da colina, com uma expressão que Lloyd reconheceu. Não era curiosidade, era reconhecimento. Antes que pudesse perguntar o que estava acontecendo, Lloyd fechou a distância com o urso-lobo e, usando sua espada encantada como condutor, canalizou sua energia pelas mãos e descarregou um golpe concentrado diretamente no peito da besta. O impacto foi limpo e brutal, e por um momento todo o acampamento exalou ao mesmo tempo. Durou exatos 3 segundos, porque a criatura se levantou, não com dificuldade, não cambaleando. Levantou-se como se o golpe tivesse sido apenas um lembrete de que ainda estava viva. E dessa vez trouxe companhia. Outros monstros emergiram das árvores ao redor. Green quebrou seu silêncio e explicou a Lloyd em voz baixa com a seriedade de quem entrega uma informação que muda o panorama por completo. Que anos atrás haviam selado um demônio dentro daquele santuário, e que esse demônio, de alguma forma, havia encontrado um meio de agir de dentro do santuário. Estava transmutando sua energia vital para assumir o controle dos monstros da floresta, e além disso, a mesma energia que os controla é a que os faz regenerar. Enquanto aquele demônio permanecer ativo, derrotar os monstros um por um seria tão útil quanto esvaziar o oceano com um copo. Formação por completo, e então olhou para Green com os olhos mais arregalados e brilhantes que qualquer ser razoável deveria ter numa situação de vida ou morte. Perguntou se ele poderia lhe ensinar a transmutar energia, ali, naquele momento, com um monstro se regenerando a 20 metros. Green abriu a boca para dizer que de jeito nenhum era a hora nem o lugar. Lloyd continuou olhando para ele exatamente da mesma forma. Green fechou os olhos, exalou por onde quer que um demônio exale e começou a explicar desde o início. Enquanto Lloyd recebia aula de magia no meio do acampamento em combate, ouviu-se a voz de Pazuzu. O demônio havia identificado Lloyd entre o caos e começou a zombar dele aos berros, apontando-o como o elemento mais irrelevante de toda a cena. Isso foi suficiente para acender Silpha de uma maneira que fez Tal, que não era exatamente tímida, congelar no lugar. Quando as coisas pioraram, Pazuzu tomou uma decisão que ninguém esperava. Deixou Silpha se aproximar e, no momento em que ela estava dentro de sua guarda, liberou uma nuvem de gás escuro que cobriu toda a área em segundos. O acampamento inteiro caiu. Guardas, soldados, todos inconscientes antes de tocar o chão. Silpha e Tal aguentaram, mas o gás as havia enfraquecido o suficiente para que seus movimentos ficassem mais lentos, mais pesados, como lutar com um corpo emprestado. Pazuzu se ergueu em toda a sua altura, abriu as asas e desferiu em Silpha um golpe que a mandou direto para o lago. De dentro da água, ela cuspiu sangue, mas não desistiu. E quando Pazuzu começou seu discurso de vilão explicando que aquele gás era seu miasma e que qualquer um que inalasse ficaria eventualmente sob seu controle, Silpha respondeu que isso explicava por que cheirava igual ao esgoto na época de calor. Pazuzu ficou mais irritado do que deveria por um comentário sobre cheiro. Tentou golpeá-la de novo, mas Tal saltou para interceptá-lo. Silpha protestou, insistindo que não precisava de ajuda, enquanto cuspia mais sangue e afundava alguns centímetros na água. Tal ignorou o protesto e enfrentou Pazuzu diretamente. A luta foi intensa e feia. Pazuzu a agarrou pelo pé com a cauda e desferiu um golpe em suas costas que a fez inalar uma baforada do miasma. Tal sentiu imediatamente. Seu ritmo respiratório se desestabilizou e ela precisou se concentrar para recuperá-lo antes que o veneno tomasse conta. Pazuzu disse que ela havia sido tola por ficar em vez de fugir. Tal respondeu com uma cotovelada na cara, e então soltou uma descarga de energia sísmica que o forçou a soltá-la. Ela aterrissou de pé, mas um dos monstros de Pazuzu a prendeu entre suas mandíbulas antes que pudesse recuperar o equilíbrio. Com Tal capturada e o miasma sendo liberado de novo em maior concentração, o panorama estava ruim. Mas Tal, mesmo de dentro das fauces daquele monstro, disse uma única coisa com absoluta convicção.
que seu cavaleiro da vez viria colocar as coisas em ordem. Do lago, uma voz tranquila interrompeu. Lloyd, que estava espirrando água sem aparente preocupação, perguntou a Pazuzu com genuína curiosidade como havia conseguido tomar o controle dos monstros da floresta. Pazuzu, que claramente não esperava perguntas naquele contexto, explicou com orgulho que havia eliminado os pais daquelas criaturas e depois reescritido suas memórias usando seu miasma, convertendo a dor delas em obediência. Lloyd disse que era a coisa mais cruel que havia ouvido em muito tempo. E naquele momento, Pazuzu processou algo que deveria ter notado desde o início. Lloyd estava há vários minutos respirando o miasma sem nenhum efeito. Exigiu saber como era possível. Lloyd explicou que seus pulmões tinham bons filtros. Pazuzu ia responder quando viu Green flutuando ao lado de Lloyd, e aí sim parou completamente. Não conseguia entender como um demônio daquela categoria havia decidido servir a um humano. Perguntou como ele havia se rebaixado tanto e completou zombando do quanto Green parecia fofo e pequeno na sua forma atual. Green não respondeu com raiva, simplesmente disse que sentia pena dele. Pazuzu riu e ordenou a seus monstros que se encarregassem do assunto. As criaturas avançaram e Lloyd sorriu, porque havia passado exatamente aquele tempo esperando para testar o que acabara de aprender. Concentrou sua energia, a processou da maneira que Green lhe havia explicado e a liberou no entorno, não como ataque, como campo. Do chão brotou um prado de flores, e os monstros que avançavam com toda a ferocidade que o miasma de Pazuzu conseguia gerar, de repente pararam, porque em meio àquele campo, algo em seus instintos mais profundos reconheceu alguma coisa. Presença, essência. As memórias que Pazuzu havia apagado voltaram em fragmentos, e com elas, a imagem de seus pais. Pazuzu perdeu o controle de toda a matilha em questão de segundos. Virou-se para o monstro que havia engolido Tal e ordenou que a soltasse. Ele a cuspiu imediatamente. Pazuzu observava a todos, sem conseguir articular uma reação coerente. Green lhe disse que já podia se render. Não o fez. Em vez disso, esperou que os monstros o alcançassem e os golpeou, recuperando o terreno um por um até deixá-los fora de combate. Então se virou para Lloyd com toda a energia reprimida de alguém que acabou de perder demais em muito pouco tempo. Começou a ameaçá-lo. E enquanto falava, cometeu o erro mais clássico do catálogo de vilões. Lembrou a Lloyd que nenhum tipo de poder mágico convencional era capaz de destruir um demônio. Lloyd não disse nada, mas em seu rosto Green reconheceu exatamente a mesma expressão de quando ele encontrava algo que mal podia esperar para desmontar peça por peça. Pazuzu havia se gabado demais, e Lloyd, que havia passado toda a luta fazendo anotações mentais de tudo que o demônio fazia, decidiu que já era suficiente espetáculo. Liberou a quantidade de energia que havia estado acumulando em silêncio e Pazuzu a sentiu antes de vê-la. Aquele instante em que o corpo sabe que algo muito feio está vindo antes que o cérebro processe. Tentou correr. Não foi longe. Uma contenção sem saída o envolveu e Pazuzu começou a golpear as paredes daquela armadilha com todo o desespero de quem começa a perceber que não há negociação possível. Exigiu que o soltassem. Disse a Lloyd que ele não tinha o direito de retê-lo. Lloyd respondeu com uma calma que era mais ameaçadora do que qualquer grito. Disse que os direitos de Pazuzu haviam expirado no momento em que eliminou os pais daqueles animais da floresta para usá-los como exército pessoal, e que converter os filhotes em instrumentos de seus próprios experimentos sombrios não era algo que merecia compaixão. E assim que terminou de falar, começou a recitar. O que veio depois foi uma tempestade, descarga após descarga, cada golpe mais carregado que o anterior, caindo sobre Pazuzu sem pausa nem misericórdia. O demônio que havia chegado exibindo séculos de poder e uma arrogância que não cabia na clareira da floresta, começou a encolher. Sua figura foi ficando menor, mais velha, mais gasta, como uma fruta que murcha quando perde todo o seu suco, até que se dissipou. Exatamente naquele momento, os soldados e Albert começavam a recuperar a consciência, sacudindo a cabeça com a confusão de quem acordou no meio de algo que não lembra bem. Lloyd se moveu em direção a eles antes que pudessem fazer perguntas que ele não queria responder. Green ficou para trás um momento e consumiu o que restava de Pazuzu, o que para qualquer um teria sido uma cena perturbadora, mas para Green era simplesmente um café da manhã atrasado. E não foi um café da manhã ruim. Quando alcançou Lloyd alguns segundos depois, sua energia era visivelmente mais densa do que antes.
Lloyd, enquanto isso, já estava em plena atuação diante de Albert e dos demais. Explicou com toda a convicção de alguém que realmente acredita no que diz que um aventureiro chamado Robert havia chegado ao acampamento enquanto estavam inconscientes, e fora ele quem havia enfrentado Pazuzu, que as coisas quase tinham terminado muito mal e que ele havia partido antes que pudessem agradecê-lo. Acreditaram. No dia seguinte, o retorno à capital foi festivo. As pessoas nas ruas aclamavam a passagem do grupo e quase toda essa energia ia em direção a Albert, que a recebia com a atitude tranquila de alguém acostumado a esse tipo de recepção. Lloyd caminhava entre os séquitos sem chamar atenção, que era exatamente onde queria estar. No castelo, apresentaram-se ao rei para prestar relato do ocorrido. Tal já não estava com eles. Depois que Lloyd lhe dissera que Robert havia partido antes que todos despertassem, ela saíra à sua procura. Uma expedição que, dados os detalhes do disfarce, estava destinada a não chegar a lugar nenhum. O rei ouviu o relato completo e disse que teria gostado de agradecer pessoalmente ao tal Robert. Albert disse que então direcionasse esse agradecimento a Lloyd, porque sem as armas que seu irmão mais novo havia preparado, o grupo não teria sobrevivido ao primeiro encontro com os urso-lobos da floresta. E que já estava nisso, aproveitou para propor o que ninguém esperava, que Lloyd fosse reconhecido formalmente como candidato ao trono. O rei se virou para seu sétimo irmão e perguntou diretamente se tinha interesse. Lloyd disse que não, com a mesma naturalidade que recusaria uma segunda porção de algo que não havia gostado. O assunto foi encerrado. No jardim do castelo, a tarde transcorreu com uma normalidade que Lloyd apreciava bastante. Green flutuava ao seu lado, com a atitude de quem ainda não entende exatamente o que faz ali, e o urso-lobo que haviam resgatado da floresta havia se instalado ao lado de Lloyd como se o castelo sempre tivesse sido sua casa. Silfa chegou e encontrou a cena. Lloyd disse que havia decidido chamá-lo de Shiro e que tinha planos de ensiná-lo todo tipo de coisas. Silfa explicou, com a paciência de quem já sabe que esse tipo de conversa tem um único desfecho, que treinar uma besta daquele nível precisava de alguém especializado, um domador de verdade. Do balcão acima, o rei Albert observava a cena em silêncio. O rei comentou que Lloyd era um rapaz muito humilde, genuinamente surpreso de que alguém com aquele nível de capacidade não tivesse o menor interesse no poder. Albert tomou um gole de sua bebida e disse ao pai que o problema não era a humildade, era que o reinado inteiro ficava pequeno para Lloyd, e pedir que ele governasse era como pedir a alguém que pode voar que administre uma estação de ônibus. Dias depois, Lloyd já havia avançado com o treinamento de Shiro até o nível céu, mostrou os resultados a Sylphia e ela o parabenizou com entusiasmo genuíno, mas quando Lloyd tentou dar instruções mais complexas ao animal, Shiro simplesmente o olhava sem entender nada. O progresso tinha um teto, então Sylphia propôs que fossem ver Lizzie, a sexta princesa do reino. Lloyd explicou a Grimm enquanto subiam em direção à sua torre que sua irmã era basicamente uma versão aprimorada de Branca de Neve, uma mulher com uma conexão com os animais e criaturas que ia muito além do que qualquer livro de zoologia poderia explicar. Sua torre era uma mistura entre zoológico privado e santuário de criaturas que, em qualquer outro contexto, seriam consideradas perigosas. A Lizzie não os esperou na porta. Ouviu-os chegar, desceu as escadas correndo com a energia de quem não faz as coisas pela metade, e antes que Lloyd pudesse processar o que estava acontecendo, sua irmã lhe deu um beijo sem preâmbulo nem aviso. O sétimo príncipe, que havia sobrevivido a um demônio antiquíssimo sem se abalar, caiu redondo no chão. Sylphia se ajoelhou tentando reanimá-lo, enquanto a donzela pessoal de Lizzie descia as escadas com a expressão de quem há anos lida com exatamente esse tipo de situação, e deixou de se surpreender, embora não de se exasperar. Assim que Lloyd recuperou a verticalidade e todos se sentaram, Lizzie perguntou radiante se tinham vindo pelo urso-lobo. Lançou-se a brincar com Shiro sem esperar resposta. Sylphia murmurou a Lloyd que não perdessem tempo ali, porque Lizzie não era exatamente o tipo de pessoa que conseguia explicar algo tão técnico quanto a comunicação com bestas selvagens. Lloyd pediu que ela lhe desse o benefício da dúvida e perguntou à irmã que lhes mostrasse como interagia com um de seus animais. Lizzie deu uma risada e disse que já havia chamado o dela. A frase mal havia terminado quando todos sentiram algo atrás de si. Um Fenrir enorme, parado a menos de 2 metros, completamente em silêncio, com a fita do cabelo de Sylphia pendurada em sua boca. Ninguém o havia ouvido entrar. Sylphia, cujos reflexos eram treinados ao limite, nem sequer havia notado que atiraram.
Lloyd observou a cena com atenção enquanto tentava decifrar o mecanismo por trás de tudo aquilo. Como Lizzie dava instruções ao Fenrir sem falar? Que tipo de sinal estava enviando que os animais captavam com tamanha precisão? Perguntou diretamente. Lizzie respondeu: amor. Silêncio. Todos a olharam com a expressão unificada de quem espera que aquilo seja o início de uma resposta mais longa e percebe que não há mais nada. Lizzie ignorou os olhares e desenvolveu seu ponto. Com afeto suficiente e presença genuína, qualquer um podia se fazer entender por uma criatura. Não eram necessárias palavras, não era necessário treinamento técnico, bastava sentir algo de verdade em relação a ela. Para demonstrar o ponto, todos os animais da torre se aproximaram ao mesmo tempo, como se alguém tivesse acionado um interruptor invisível. A donzela de Lizzie, Eris, interveio para esclarecer que o que acabavam de ver era o magnetismo natural da princesa, uma habilidade que ela possuía de forma inata e que não necessariamente poderia ser replicada assim, sem mais. Lizzie protestou que Eris estava errada e que qualquer um podia aprender. Para encerrar a discussão, soltou alguns animais na direção de Sylphia e Eris, o que fez com que Sylphia gritasse o nome de Lizzie enquanto tentava se livrar de 3 criaturas entusiasmadas em cima dela. Lloyd não respondeu, porque naquele momento tudo havia clicado de uma vez. O que Lizzie descrevia como amor era, em termos que Lloyd podia analisar, algo completamente diferente. Sua irmã passara a vida inteira projetando sua energia interior em direção aos animais de maneira inconsciente, gravando intenções nessa projeção sem saber o que fazia. Era o mesmo princípio que Lloyd usava para inscrever instruções no metal, só que a Lizzie o fazia de forma orgânica, sem ter estudado uma página sobre o assunto. Lloyd formou uma imagem mental clara do que queria que Shiro executasse, carregou-a com sua energia e a projetou em direção ao animal. Shiro o fez imediatamente. A Eris soltou algo no sentido de que Lloyd era basicamente a Hermione Granger da família real. A Lizzie franziu a testa e esclareceu que Lloyd havia feito não tinha nada a ver com energia, que a chave continuava sendo o afeto. Lloyd disse que ela tinha razão, que o princípio da conexão genuína era o ponto de partida, só que ele o processava de uma maneira um pouco diferente. Aliese não ficou totalmente convencida, mas tampouco discutiu mais. Ao sair da torre, cruzaram com Albert. O segundo príncipe disse a Lloyd que tinha alguém que queria lhe apresentar. Sylphia objetou que Lloyd estava atrasado para o treinamento e que Albert não podia simplesmente levá-lo assim. Albert respondeu que ela parasse de ser tão controladora. Sylphia processou isso. Albert viu o que vinha a seguir e falou rápido. Lloyd interveio antes que qualquer um dos dois dissesse algo de que todos se arrependeriam, e perguntou diretamente ao irmão do que se tratava. Albert os levou a uma oficina e ali os apresentou a Dian, o quarto príncipe do reino. Dian não era o tipo de pessoa que se esperaria encontrar na família real. Seu espaço de trabalho cheirava a metal quente e carvão. As paredes estavam cobertas de esboços de armas e ferramentas, e ele mesmo tinha o aspecto de alguém que passa mais tempo diante de uma forja do que num salão do trono. Explicou que havia visto o trabalho que Lloyd fizera nas armas de Albert e que queria comprovar com os próprios olhos. E se o que visse fosse real, tinha uma proposta. Lloyd recriou o processo diante dele sem hesitar. Dian observou cada etapa com a atenção concentrada de um profissional que avalia outro, e quando terminou, expôs seu sonho de uma só vez, criar a arma mais poderosa que jamais houvesse existido, e queria que Lloyd o ajudasse a torná-lo realidade. Lloyd disse que sim. Começaram a trabalhar imediatamente. O primeiro obstáculo chegou rápido. Dian queria que as novas armas canalizassem energia de fogo. Lloyd propôs a fórmula que conhecia, mas Dian a recusou. Era pesada demais. A instrução tinha 14 componentes e uma lâmina de aço só conseguia sustentar uma cadeia de 5. Lloyd disse que não era problema. Comprimiu a fórmula inteira até reduzi-la a 2 segmentos e a aplicou sobre o metal em brasa. A lâmina se quebrou, não porque a instrução estivesse errada, mas porque o poder que continha era demasiado para o material. Tentaram ajustes, tentaram reduções, tentaram variantes. O resultado era sempre o mesmo. A arma cedia antes de liberar seu potencial completo. Foi Green que identificou onde estava o verdadeiro problema, não na fórmula, nem no design, mas na essência que usavam como tinta para inscrever as instruções. Quando Lloyd a analisou a fundo, encontrou o que faltava. O componente central que dava estabilidade ao conjunto provinha dos núcleos de criaturas do submundo. Sem isso, tudo mais era construção sobre areia. Perguntou a Dian se tinha algum disponível. Não tinha. Lloyd já estava calculando como escapar do castelo sem que Sylphia percebesse quando ela mesma, com uma naturalidade que o deixou sem palavras, propôs que fossem explorar uma masmorra próxima.
Explicou que havia conversado com o rei sobre a importância de ampliar os horizontes de Lloyd além dos muros do castelo, e que havia recebido a autorização. Lloyd olhou por um segundo e decidiu que às vezes o universo trabalha a seu favor. No dia seguinte, Sylvia levou Lloyd à guilda de aventureiros para registrá-lo como explorador oficial. O processo de registro incluía colocar a mão sobre um orbe de avaliação que determinava o nível de aptidão do candidato. Lloyd colocou a mão por cima e comprimiu sua energia ao máximo que pôde para não destruir o aparelho. O resultado oficial foi Rank A. A recepcionista anunciou que era o candidato mais promissor que haviam processado desde o lendário espadachim de prata. Antes que a conversa avançasse, um sujeito na sala decidiu que aquele momento era o ideal para tentar flertar com Sylvia, com um comentário que não ajudou em nada ao seu caso. Sylvia aparou o bigode dele num golpe limpo, sem sequer se virar para olhá-lo. A recepcionista disse ao sujeito, com uma calma que sugeria que este não era o primeiro incidente desse tipo, que se retirasse, e aproveitou para esclarecer que o espadachim de prata, como Sylvia era conhecida nos círculos da guilda, estava completamente fora do alcance dele. O título caiu na sala como uma pedra em água parada. Todo mundo reconheceu o nome, todo mundo reagiu ao mesmo tempo. Em meio à confusão, Tal chegou e se ofereceu para se juntar à expedição. Sylvia saiu se afastando com Lloyd no braço antes que a proposta terminasse. Só quando Tal mencionou, quase de passagem, que acabara de ser certificada como aventureira Rank A, é que Sylvia parou. Pausa, virada, aliança temporária aceita. Horas depois, os três haviam conquistado a masmorra-alvo. Lloyd pegou o núcleo que precisavam e voltaram à oficina de Dian com os ingredientes completos. O que construíram naquela tarde foi diferente de tudo que haviam tentado antes. Quando por fim terminaram e levaram a arma para o pátio de treinamento para testá-la, Dian ativou, e o pátio quase desapareceu. Lloyd fez uma nota mental de reduzir a carga das versões seguintes antes que algum teste destruísse algo que ele tivesse que explicar depois. Naquela noite, após um dia que havia começado com uma forja e terminado com uma cratera de testes, Lloyd deitou-se com a satisfação de quem completou algo que valeu a pena. Não durou muito. Sentiu uma presença no jardim. Não era um animal. Não era nenhum dos guardas de ronda. Era algo que se movia com deliberação demais, com controle demais. Alguém que sabia exatamente como não ser detectado, exceto que Lloyd detectou mesmo assim. Descia ao jardim e prendeu a figura numa contenção antes que pudesse se mover. A pessoa retirou a capa. Era uma garota, jovem, e antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, pediu desculpas pelo que estava prestes a fazer. Lloyd não chegou a perguntar o que era isso, porque naquele momento um aroma adocicado começou a envolvê-los e seus membros começaram a entorpecer dos pés para cima, como se o corpo estivesse recebendo um sinal de desligamento gradual. Reconheceu imediatamente, era um agente paralisante. Ativou sua técnica de purificação para neutralizá-lo. Não aconteceu nada. A garota confirmou com a calma de quem sabe exatamente o que tem. Nenhum método convencional podia cancelar nem reverter o que ela gerava. Seu veneno não era uma substância externa, era parte de sua energia vital, que ela circulava diretamente de dentro, e isso o tornava imune a qualquer antídoto ou técnica de limpeza padrão. Lloyd processou aquilo e se lembrou de algo que havia lido. Pessoas que nasciam com capacidades que operavam fora do marco das regras mágicas normais, que não seguiam a lógica dos sistemas conhecidos, porque não eram sistemas aprendidos, mas condições de origem. Os chamavam de os amaldiçoados. Perguntou se ela era uma delas. Ela confirmou, apresentou-se como Ren, e naquele momento quebrou a contenção que Lloyd havia erguido ao redor dela com uma facilidade que ele achou tecnicamente fascinante, e saiu correndo. Lloyd a deixou ir. Green perguntou se ele havia enlouquecido, apontando que acabara de deixar escapar alguém que o havia atacado diretamente dentro do castelo. Lloyd explicou que, quando sua purificação não funcionou, havia mudado para a respiração de fôlego para manter o veneno controlado por dentro, que estava perfeitamente bem e que havia deixado Ren ir deliberadamente, porque rastreá-la até onde morava era muito mais útil do que capturá-la ali mesmo. Estava convencido de que ela pertencia a uma organização. Sylvia havia mencionado antes a existência de uma guilda de assassinos, uma rede formada especificamente por indivíduos com esse tipo de capacidades fora do comum. Se Ren os levasse até esse lugar, valia muito mais do que uma captura imediata. Vestiu-se, ativou seu sistema de rastreamento espacial e saiu atrás dela em silêncio. Para trás, o jardim já estava vazio quando Sylvia chegou correndo com Shiro ao lado. Havia demorado demais para perceber que algo estava errado. Olhou ao redor. Não havia ninguém. Em algum ponto da cidade, Ren chegou à sua base.
Foi recebida por um dos membros do grupo, um homem chamado Galileu, que não levou nem 10 segundos para começar a repreendê-la por ter deixado Lloyd com vida. Segundo ele, esse havia sido o objetivo desde o início, e Ren havia voltado sem cumpri-lo. Uma terceira voz do fundo do cômodo os interrompeu. Talia anunciou que tinha uma visita. Lloyd entrou pelo lugar de onde havia estado os observando. Ren ficou sem palavras. Havia visto com seus próprios olhos o veneno começar a agir. Não conseguia entender como aquele rapaz estava de pé diante dela, com melhor aparência do que quando o havia deixado. Galileu não perdeu tempo em análises e disse ao grupo que era preciso eliminá-lo ali mesmo. O mais barulhento do grupo, um sujeito chamado Babylon, com a estranha capacidade de se esticar e deformar como se seus ossos fossem opcionais, foi o primeiro a se lançar. Lloyd desviou de cada ataque com a comodidade de quem está numa conversa casual. Então, Babylon ativou algo diferente, uma maldição vocal que forçou Lloyd ao chão como se tivessem acrescentado 10 vezes seu próprio peso. Galileu aproveitou o momento e atacou. Lloyd desviou, mas ao se mover, caiu no raio de ação de Galileu, que liberou um fluido pegajoso que o prendeu no lugar antes que pudesse se reposicionar. Lloyd avaliou a situação, tomou a decisão mais prática disponível e tirou a roupa para sair do impasse. Flutuar sobre seus adversários de cueca não era exatamente o plano de batalha mais digno, mas funcionava. De cima, Talia decidiu que era sua vez. Lançou-se ao ataque. Lloyd bloqueou usando um pedaço de tecido que havia reforçado com energia no improviso, o que a Talia pareceu interessante o suficiente para mudar de estratégia. Espetou o músculo da coxa e naquele mesmo segundo, a mesma ferida apareceu na coxa de Lloyd. Talia explicou que sua habilidade funcionava como um espelho de dano. Qualquer lesão que ela se infligisse dentro do seu campo de visão se replicava em qualquer alvo que tivesse à frente. Não havia defesa física para isso. Não havia distância que o evitasse. Lloyd a ouviu com a atenção de quem está recebendo informação valiosa. Talia continuou tentando, variando o método e a localização das feridas. Nenhuma acumulação foi suficiente para deter Lloyd. Os três disseram a Lloyd que o mais sensato era se render, que não sairia daquele lugar. Lloyd se curou, e ao fazê-lo, a ferida na coxa de Talia também desapareceu. Ninguém esperava isso. Talia menos que ninguém. Olhava para sua própria coxa com uma expressão que misturava confusão e algo parecido com alarme, porque acabara de compreender a implicação do que havia acontecido. Se o dano viajava nos dois sentidos e a conexão funcionava para tudo, Lloyd processou isso em tempo real. E então perguntou, com uma curiosidade genuína que era muito mais perturbadora do que qualquer ameaça direta, o que aconteceria se fosse ele quem fizesse os cortes. Sem esperar resposta, transformou os pedaços de tecido que carregava nas mãos em lâminas e se lançou para a frente. O que se seguiu foi, em termos simples, uma surra em cadeia que ninguém do grupo da guilda havia pedido. Lloyd se lançou sobre Babylon primeiro, e o impacto o empurrou diretamente contra Galileu, com força suficiente para que Galileu, por sua vez, colidisse com Talia. O problema foi que Galileu ainda tinha o fluido pegajoso ativo no corpo, e quando roçou Talia, o material levou consigo boa parte da roupa dela antes que alguém pudesse fazer qualquer coisa a respeito. Lloyd continuou atacando Talia sem parar, e cada golpe que ela recebia lhe retornava com a mesma intensidade, um mecanismo que para qualquer pessoa normal teria significado o fim imediato da luta. Para Lloyd foi exatamente o oposto. Seu rosto foi adotando a expressão de quem acabou de descobrir um novo passatempo favorito. Galileu aproveitou aquele momento de distração e foi agarrá-lo. Lloyd se esquivou, aproveitou o impulso dele e o mandou contra a parede da mesma forma que havia feito com Talia. Do canto onde havia passado toda a briga sem se mover um centímetro, Ren observava, e em meio a todo o caos, o que mais chamou sua atenção não foi a potência dos ataques de Lloyd, nem a facilidade com que ele esquivava, mas a expressão no rosto dele, aquela mistura de curiosidade e entusiasmo que não correspondia em nada com o ambiente de uma confrontação. Isso a assustou. O tom de Ren começou a mudar. Ela passou a falar sobre o que significava ser rejeitada por todos desde que tem memória. Sobre construir uma vida nas margens, porque o mundo decidiu que você era perigosa demais para estar neve. Cada frase carregava mais peso do que a anterior, e quando terminou já não era só raiva, era algo mais antigo e mais profundo do que isso. Então se levantou e carregou contra Lloyd de novo. Lloyd se desviou e descarregou um golpe elétrico em seu corpo que a jogou ao chão. Silêncio. Ren deu um passo à frente.
Lloyd ergueu um escudo entre ela e Galileu antes que chegasse. Ren não parou. Continuou golpeando o escudo com uma determinação que ignorava completamente o fato de que seus punhos não estavam fazendo nada, até que o veneno que ela gerava começou a se liberar pelo esforço. Lloyd a advertiu para parar. Ela não parou. Foi Galileu quem falou, do chão, com a voz de quem ainda está processando o que acabou de sentir. Disse que estava bem, que o golpe de Lloyd havia consertado algo que estava quebrado há anos. Sua energia interior sempre teve o hábito de escapar sem aviso e sem controle. De repente estava quieta, contida, obediente. Lloyd explicou o que havia feito. Inscrevera um padrão regulador diretamente no corpo de Galileu para fechar os pontos de fuga. Uma solução que nenhum médico e nenhum mago especializado havia tentado antes, provavelmente porque ninguém havia pensado que era possível. Galileu não disse nada por um momento, e então começou a chorar. Não com discrição, com toda a intensidade de quem esperou aquele momento por tanto tempo que já não sabe como recebê-lo sem se desmoronar. Disse a Lloyd que jamais imaginou que esse dia chegaria. Lloyd resolveu o mesmo problema no resto do grupo, um por um, com a eficiência de quem está executando tarefas pendentes. Quando terminou, Thalia fabricou roupas novas para ele, para substituir as que havia perdido no caos. Depois vieram o jantar e a conversa que muda o tom de tudo. Sentados ao redor da mesa, o grupo começou a explicar a Lloyd de onde vinham e como haviam se tornado o que eram. Tudo girava em torno de uma pessoa, Reid, seu líder, o sujeito que encontrou cada um deles em seus piores momentos e os convenceu de que valiam mais do que o mundo lhes havia dito. Sua habilidade era a teletransportação. Podia se mover a qualquer ponto do mundo num instante, e foi precisamente essa capacidade que o tornou o coração logístico do grupo. Um dia chegou a informação de que o Senhor de Lordes, o governante de um território vizinho, estava preparando um movimento contra o reino de Sileon, e Reid foi investigar, e não voltou. Passaram-se os dias, depois as semanas. Nenhum sinal, nenhuma mensagem. O grupo havia aprendido a funcionar sem ele nas operações, mas o espaço que ele deixou era de outro tipo, o tipo que não se preenche com trabalho. Justo quando Galileu terminava de contar isso, algo apareceu ao lado de Lloyd sem nenhum aviso prévio, uma carta no ar, sem que ninguém a tivesse trazido. No castelo, Sylphia e Shiro haviam rastreado o rastro de Lloyd até o esconderijo da guilda, mas estava vazio. Havia apenas uma nota. Trouxeram-na de volta ao ver Lloyd. Albert leu a nota e reagiu com a energia de quem passou diretamente de tudo bem para preciso de um exército em 10 minutos. Estava convencido de que haviam sequestrado seu irmão mais novo. Dian o deteve antes que essa convicção se transformasse numa declaração de guerra. Disse que tirasse conclusões quando tivesse mais informação, não antes. Albert se forçou a se acalmar. E então, Sylphia lhe mostrou a roupa de Lloyd. Albert desmoronou. De volta com a guilda, a carta era de Hyde. Ele escrevia que havia derrubado o Senhor de Lordeus, que agora controlava o território e queria que seus amigos fossem se reunir a ele para trabalharem juntos numa negociação de paz com o Silon. O tom era o de sempre, direto, seguro, com aquela energia de quem já tem o próximo passo planejado. O grupo se iluminou ao ler as palavras. Lloyd leu a carta com mais cuidado e apontou algo que todos haviam deixado passar. A carta havia chegado diretamente à localização deles, não a um ponto fixo, não a um endereço conhecido, mas ao lugar exato onde ele estava naquele momento. O que significava que Hyde já tinha controle sobre sua habilidade, porque teletransportar algo até um alvo em movimento exigia um domínio preciso que ele antes não havia alcançado. As palavras caíram como água fria. Se Hyde já controlava seu poder, por que havia desaparecido tanto tempo sem dar sinal? Por que não havia voltado antes? As dúvidas começaram a fazer barulho. Ren não as ouviu, ou as ouviu e decidiu que não importavam. Disse ao grupo que tinha que haver uma explicação que ainda não conheciam, e que desconfiar de Hyde sem saber o que havia acontecido não era algo que estivesse disposta a fazer. Lloyd entendeu aquela teimosia de uma maneira que não precisava de explicação. Consolou-a e disse que os acompanharia a Lordes, principalmente porque tinha curiosidade genuína sobre como funcionava a capacidade de Hyde, mas isso guardou para si mesmo.
Voaram em direção a Lordes e quando chegaram aos arredores do território, Lloyd os pousou para que pudessem recuperar o fôlego e descansar antes de entrar. Hen, que era incapaz de ficar parada quando havia algo a fazer, se embrenhou na floresta próxima para colher ingredientes para o jantar. Enquanto estava fora, o grupo contou a Lloyd o que sabia sobre ela. Quando era pequena, seus pais haviam morrido por causa do próprio veneno dela. Não foi intencional, não houve como evitar, e depois disso ela ficou sozinha no sentido mais literal possível, sem família, sem comunidade, sem ninguém que se aproximasse o suficiente para conhecê-la. Passou anos vivendo na natureza, aprendendo a sobreviver da maneira que os animais fazem, porque era o único mundo onde sua condição não assustava ninguém. Hyde havia chegado até ela e lhe dado um selo que ajudava a conter seu veneno, além de lhe presentear com um passador de cabelo. Aquele presente a fez chorar. Era a primeira vez que alguém lhe dava algo sem querer nada em troca. Hen voltou da floresta com os ingredientes e preparou o jantar. O resultado tinha a aparência de algo que não deveria existir num prato. A cor, a consistência, a apresentação geral, tudo apontava na mesma direção. Ninguém queria provar. Tentaram convencer Babylon a usar sua habilidade para mudar a situação. Hen o nocauteou antes que ele pudesse agir e disse que comessem o que lhes era dado. Talia buscou a saída diplomática disponível e apontou que Lloyd não podia comer aquilo, porque era um príncipe, e seu estômago provavelmente tinha padrões mínimos. Hen ficou triste. Lloyd pegou o prato e começou a comer. Declarou com total seriedade que merecia 5 estrelas. O grupo o olhou em silêncio por um segundo. Depois, provaram, e acontece que Lloyd tinha razão. O que tinha a aparência de desastre tinha um sabor que não correspondia em nada ao que a apresentação prometia. Vê-los comer fez Hen recuperar o sorriso, e imediatamente começou a imaginar a cara que Hyde faria quando provasse sua cozinha. E isso trouxe uma lembrança. Algum tempo antes, quando a Guilda de Aventureiros considerou eliminar as recompensas ativas pela captura deles, Hyde os reuniu para dar a notícia. Celebraram por um tempo que não acabava. A possibilidade de uma vida sem precisar olhar por cima do ombro parecia real. No meio dessa celebração, Hyde falou sobre si, de verdade, sem rodeios. Era o 3º filho de Lordeus. Cresceu numa família que tinha todo o poder e nenhuma das qualidades que o torna valioso. Esnobe de nascença, sem compaixão, sem calor humano. Hyde foi embora porque ficar era se tornar alguém que não queria ser. O grupo processou a revelação. Vários disseram que haviam suspeitado desde o início, pela maneira como se movia, pela forma como falava, pelo tipo de decisões que tomava. Prometeram que se um dia ele quisesse se confrontar com aquela família, estariam lá sem condições. Hyde prometeu a eles que jamais os abandonaria. Eles prometeram o mesmo e acrescentaram que todos realizariam seus sonhos, juntos. Green chorou por vários minutos seguidos depois de ouvir essa história. Lloyd adormeceu. Não foi um gesto de indiferença. Era que havia acumulado atividade suficiente no dia para que seu corpo simplesmente decidisse que já era o bastante, independentemente do que estivesse acontecendo ao redor. Galileu o carregou quando retomaram a marcha em direção a Lordes. Ao se aproximarem do castelo, Hen ficaria relutante em deixar Lloyd descansando enquanto os demais exploravam a entrada em busca de possíveis ameaças. O grupo concordou e pediu a Green que ficasse com ele. Green disse com a serenidade de quem já viu o suficiente para saber que Lloyd precisava de proteção da mesma forma que um raio precisa de um guarda-chuva. Que não se preocupassem. No castelo de Lordes, todo mundo se preparava para uma festa. Green escaneou o ambiente. Nenhum rastro de agressão, nenhuma pessoa com intenções hostis em todo o recinto. Um servo se aproximou, perguntou se eram os amigos de Hyde e, quando confirmaram, anunciou a chegada deles ao salão completo como se fossem dignitários em visita oficial. Os trataram como realeza, mesas servidas, lugares de honra, atenção imediata. O grupo trocava olhares discretos que diziam a mesma coisa, não esperavam isso. Hyde chegou logo depois, e a primeira coisa que fez foi demonstrar que algo havia mudado nele. Usou seus poderes com uma fluidez e um controle que antes não existiam, sem esforço visível, sem a atenção de alguém contendo algo que ameace escapar. Green sorriu também,
e então decidiu ir buscar Lloyd. Não chegou longe porque naquele momento as pessoas no salão se transformaram e Hyde levantou a mão. Usando a habilidade de Babylon, imobilizou todo o grupo no chão antes que qualquer um pudesse reagir. Ficou de pé diante deles, olhando de cima com uma expressão que não tinha nada a ver com Hyde que conheciam. Ren perguntou com a voz de quem ainda não acredita no que está vendo o que ele estava fazendo. A entidade que habitava o corpo de Hyde respondeu que ele não era Hyde. Chamava-se Gizarme, um demônio que havia chegado ao mundo desde o submundo seguindo o rastro de algo que o captara de longe. Havia encontrado Hyde, quebrado sua vontade peça por peça até deixá-lo vazio, e então se instalado em seu lugar. O corpo, os poderes, a história, tudo agora lhe pertencia. E havia convidado o grupo precisamente para isso, entregá-los a 5 demônios que esperavam a oportunidade de fazer com eles o mesmo que Gizarme havia feito com Hyde, transformá-los em recipientes. Os demônios começaram a discutir entre si sobre quem escolheria primeiro. Gizarme ergueu Ren para arremessá-la, e então viu a marca em seu braço, uma que não havia encontrado nas memórias de Hyde. Exigiu saber o que era e quem a havia colocado ali. Ren cerrou os dentes e não disse nada. Gizarme ativou a habilidade de Babylon para forçá-la a falar. Ren mordeu a própria língua, e naquele momento, sem aviso prévio, todo o grupo ficou coberto por cúpulas de contenção que apareceram sem vir de nenhuma direção específica. O castelo de Lordes recebeu um impacto que abriu uma cratera de rocha fundida no meio do pátio. Os demônios menores, que até aquele momento demonstravam total conforto, começaram a ficar nervosos. Lloyd entrou caminhando como se tivesse uma reunião agendada. Disse aos companheiros da guilda que fossem embora, que ele cuidava do resto. Ren se recusou a se mover, não depois do que acabara de acontecer. Não queria perder mais uma pessoa. Galileu o tomou pelo braço com suavidade e explicou o que ela já sabia, mas não queria aceitar. Se ficassem, só complicariam as coisas. A melhor maneira de ajudar Lloyd era sair do caminho. Saíram correndo. Gizarme ordenou a seus subordinados que os perseguissem. Lloyd bloqueou a passagem com uma série de projetos que havia preparado com antecedência, dando tempo suficiente para o grupo se afastar. Os demônios menores se viraram para Lloyd. Gizarme pronunciou uma maldição. Não era um ataque convencional, era uma ordem direta gravada no tecido da realidade. Uma ordem para que o coração de Lloyd parasse de bater. As cúpulas que Lloyd mantinha ativas detiveram os demônios físicos, mas a maldição de Gizarme atravessou-as sem enroscá-las. Green gritou, a tempo. Lloyd se moveu. A maldição seguiu em frente e alcançou 2 dos demônios menores em sua trajetória. Lloyd a analisou enquanto ainda estava no ar. Green aproveitou o momento para passar a informação que precisava. Os demônios operavam dentro de uma hierarquia de poder bem definida. Os que perseguiam o grupo eram do nível mais básico, por isso haviam respondido ao primeiro ataque. Pazuzu era rank 8, o próprio Green era rank 3. Gizarme estava no topo dessa escala, rank 1, um senhor demônio no sentido mais literal da expressão. E os senhores demônios não chegavam a esse rank por acaso. Lloyd caminhou em direção a Gizarme e se apresentou com a mesma formalidade que usaria com qualquer conhecido novo. Disse que havia feito a viagem até Lordes especificamente para se reunir com Hyde, e que Gizarme havia tirado essa oportunidade dele. Gizarme respondeu que aquilo não era problema dele, e que Lloyd ainda tinha que pagar pela cratera no pátio e pelos subordinados danificados. Houve um segundo de silêncio em que os dois se olharam, e então Gizarme disparou. Um projétil de energia pura que cruzou a distância entre eles num instante. Lloyd tinha várias camadas de defesa ativas. O projétil atravessou as 2 primeiras como papel molhado. Parou na terceira. Gizarme ergueu uma sobrancelha. Estava genuinamente impressionado. Decidiu que era mais interessante testar os limites de Lloyd do que terminá-lo rapidamente. Criou lanças de energia, não para arremessá-las, mas as programou para rastrear Lloyd independentemente de para onde fosse. Sistemas de perseguição autônomos que selavam o alvo como sombras com ponta afiada. Lloyd começou a se mover. As lanças o seguiram. Cada camada de defesa que interpunha era desmantelada uma por uma enquanto continuava correndo.
Estava ocupado demais calculando o próximo movimento, quando Gisarm desapareceu e reapareceu ao seu lado. O instante em que Lloyd registrou a presença foi exatamente o instante em que Gisarm chutou seu escudo na direção das lanças que o perseguiam. O impacto foi brutal. Grimm se preparou para o pior com os olhos fechados. Lloyd criou um golem de proteção que absorveu a onda de choque antes que chegasse a qualquer um dos dois. Em algum ponto do castelo, os demônios menores que haviam ido atrás da guilda se lembraram que tinham uma missão pendente e se voltaram para as portas fechadas. Babylon escalou a parede exterior para abri-las pelo outro lado. Gisarm olhava para Lloyd com a atenção concentrada de alguém revisando seus próprios cálculos. Disse que a única coisa que havia feito Lloyd reagir de verdade foi a teletransportação. Lloyd respondeu que parasse de reclamar como se fosse seu o que não lhe pertencia. Gisarm argumentou que os poderes pertencem a quem pode usá-los, que Hyde jamais havia conseguido controlar sua habilidade desde que nasceu, que as asas de Hyde, aquela capacidade tão particular, eram o que o havia trazido do submundo até este mundo, e que uma vez que os encontrou a ele e aos demais amaldiçoados, chegou à conclusão de que aquelas pessoas não eram seres humanos com capacidades únicas, eram recipientes vazios esperando ser ocupados. Criou mais lanças enquanto falava. Disse a Lloyd que queria lhe mostrar o que era poder de verdade. Estalar dos dedos. Uma lança cruzou o espaço e atravessou o peito de Lloyd. Lloyd não se satisfez com isso. Estalar dos dedos uma segunda vez, e todas as outras se juntaram à primeira. Lloyd ficou suspenso no centro daquela construção, com as lanças de Gisarm cruzando seu corpo em múltiplas direções, como uma instalação de arte erguida com poder demolidor. Gisarm a contemplou com a satisfação de quem acabou de terminar algo que queria criar há muito tempo. Chamou de lança-sombra, só porque achou que o nome combinava. Enquanto tudo isso ocorria dentro do castelo, lá fora a guilda comprava tempo da única maneira que sabia, na força bruta. Babylon, por fim, conseguiu abrir as portas pelo outro lado, e Ren, junto com Babylon, saíram primeiro. Mas quando Talia e Galileu tentaram sair, os demônios que haviam sido contidos encontraram uma forma de se soltar. Talia reagiu em fração de segundo, fez um corte no próprio calcanhar e transferiu a ferida para todos os demônios de uma vez. Com as pernas inutilizadas, não podiam se mover. O único problema era que ela tampouco. Seu mecanismo a havia imobilizado junto com eles. Olhou para Galileu e disse que fosse, que os demais entrassem na floresta e ocultassem sua presença assim que chegassem. Galileu não se moveu. Empurrou Ren e Babylon para fora. Trancou a porta por dentro com a chave e foi se plantar ao lado de Talia. Não houve discursos, não precisava de nenhum. Ela já sabia o que ela estava tentando fazer, e ele a fez saber que aguentaria o que fosse necessário até que ela conseguisse. Os demônios também entenderam, tentaram se mover em direção a Talia antes que ela tomasse a decisão. Galileu os pregou ao chão com seu poder. Do outro lado da porta, Ren chorava enquanto pedia a Talia que reconsiderasse, que houvesse outro jeito. Talia disse que não havia. E então Gisarm falou, com a calma de quem já tem tudo calculado. Disse que não importava o que fizessem, nenhum deles sairia vivo daquele lugar, que Lloyd havia morrido tentando protegê-los e que os estaria esperando do outro lado. O corpo que todos haviam visto atravessado por lanças de um extremo ao outro desintegrou no ar como poeira, e Lloyd apareceu atrás de Gisarm com a espada erguida. Gisarm se teletransportou para fora do alcance no último segundo. Virou-se para olhá-lo e, com uma honestidade que poucos vilões têm, aconselhou que a isca havia sido bem executada. Era a primeira vez em toda a luta que Gisarm usava algo que não fosse desprezo para se referir a Lloyd. Lloyd não recebeu o elogio. Perguntou se podiam mudar de localização para continuar. Gisarm ia responder quando flechas incendiárias começaram a voar por cima da muralha vindo do exterior, ateando fogo nos demônios que estavam no pátio. Galileu e Talia olharam para cima sem entender o que estava acontecendo. A porta que haviam trancado com chave foi cortada de um golpe seco, pelo lado de fora. Albert entrou primeiro. O grupo real não chegou em paz. Sylphia e Albert fizeram o grupo da guilda se ajoelhar contra a parede antes que qualquer um pudesse dizer seu nome. Dean tentou apontar que os demônios continuavam sendo o problema prioritário. Sylphia disse que estava errado e apontou a espada para o grupo. Queria saber onde estava Lloyd, e deixou muito claro, com o tom de quem não está acostumada a repetir as coisas, que quem mentisse se daria mal. Galileu, que a essa altura já havia desenvolvido um medo profundo e irracional por Sylphia, disse que Lloyd estava dentro do castelo lutando. Albert não acreditou. Talia jurou que era verdade.
Quando Ren abriu a boca para dar mais detalhes sobre o oponente de Lloyd, Babylon colocou a mão sobre ela antes que pudesse terminar a frase. Lembrou em voz baixa que haviam prometido não revelar as capacidades de Lloyd nem a existência de Grimm a ninguém que Lloyd não a houvesse autorizado. Ren ajustou o que ia dizer e explicou que a pessoa com quem Lloyd estava lutando era basicamente um valentão de segunda categoria que não representava nenhum desafio real. Sylphia a encarou fixamente. Ren sustentou o olhar. Albert, que conhecia Sylphia bem o suficiente para saber que aquela interação tinha prazo de validade muito curto, interveio. Para esfriar o ambiente, sacou a roupa de Lloyd que Sylphia havia encontrado anteriormente e perguntou com toda a calma possível por que Lloyd teria arriscado a própria pele por pessoas cuja primeira interação com ele havia sido deixar sua roupa íntima como lembrança. Galileu se lançou a explicar que aquilo havia sido um acidente relacionado com sua substância pegajosa, o que fez com que tanto Albert quanto Sylphia ficassem ainda mais irritados. Galileu percebeu que havia piorado tudo com aquela explicação e tentou corrigir o rumo. Ren o cortou. Dirigiu-se diretamente a Sylphia e Albert. Disse que Lloyd estava lutando para vingar alguém que lhes havia sido tirado, que não entrou naquele castelo por impulso nem por acidente, que havia tomado a decisão de ficar porque queria que aquela pessoa tivesse justiça. Terminou de falar e esperou. O silêncio durou exatamente o tempo que um dos demônios levou para decidir que aquele era um bom momento para atacá-la pelas costas. Lyro apareceu do nada e o devorou com a mesma eficiência silenciosa com que havia roubado a fita de Sylphia semanas atrás. A Liese, que havia chegado com o grupo, explicou aos irmãos que se Ren tivesse intenções hostis ou estivesse mentindo, Lyro teria detectado antes que ela terminasse de falar. O Fenrir não falhava nisso. Albert processou a informação, olhou para a irmã e decidiu confiar no critério dela. Disse ao grupo que cuidariam dos demônios restantes e pediu a Sylphia que fosse lá dentro buscar Lloyd. Ren registrou o pânico que isso gerou nela e puxou o avental de Sylphia antes que pudesse dar o primeiro passo. Assegurou-lhe que Lloyd não precisava de ninguém que o resgatasse. Sylphia a olhou com a mesma expressão que havia usado antes de desembainhar. Ren não soltou. E então o castelo tremeu quando Gisarme destruiu a ponte de acesso principal. Os demônios que estavam sobre ela caíram no rio, e os que sobreviveram começaram a nadar em direção à margem. Dian alertou Albert, que entendeu imediatamente que estavam tentando cercá-los. Ordenou a todos que recuassem e esperassem os demônios saírem da água. De volta à ponte que ainda estava de pé, Sylphia tinha sua própria situação. Um demônio havia emergido por baixo da estrutura com a atitude de quem esperou muito tempo pelo momento certo de se apresentar. Disse que era de um ranking completamente diferente dos que estavam sendo liquidados no pátio, que dominava a arte suprema da esgrima do submundo. Começaram a lutar. O demônio não mentia sobre suas habilidades. Cada movimento tinha a solidez de alguém com séculos de prática por trás. Mas enquanto lutava, não conseguia se calar. Explicou com o orgulho que beirava o patético que o corpo que usava havia pertencido a um mestre espadista que havia dedicado a vida inteira a aperfeiçoar sua arte, só para que um demônio se apropriasse de todo aquele trabalho no dia em que morreu. Sylphia absorveu essa informação e, na troca de golpe seguinte, usou o mesmo estilo de espadismo que o demônio acabara de lhe ensinar. O demônio parou, perguntou como era possível que ela já o dominasse. Ela respondeu que havia imitado o que ele mesmo lhe acabara de ensinar, e que, aliás, quem decida pegar o corpo de outro para lutar não merece se chamar de espadista. O título é ganho por quem constrói as habilidades, não por quem as toma à força. Então chamou Shiro. Da pelagem do oso-lobo sacou uma espada que Lloyd havia fabricado para ela após o enfrentamento com Pazazu. Ele havia dito que aquela lâmina, em particular, estava projetada para aguentar sua força bruta sem quebrar, e que se a usasse contra um corpo sendo controlado por um demônio, o mandaria direto ao submundo sem escala. Sylphia se lembrou do momento em que Lloyd lhe a entregou. A expressão que ele havia feito quando ela a recebeu não era exatamente de alguém que mantém a compostura. Prometeu a si mesma que nenhum demônio voltaria a fazê-la se revelar na presença de ninguém. O demônio aproveitou um momento de reflexão para lançar o discurso clássico de que ter uma espada nova não mudaria o resultado final e, de passagem, confessou que tinham atraído Jade ao Wards com um humor de guerra fabricado especificamente para tirá-lo de seu território. Ela ouviu isso de onde estava e avançou. Sylphia a bloqueou com o braço antes que chegasse, disse que aquela briga não era dela e então terminou o que havia começado. Um único golpe limpo e direto que mandou o demônio de volta de onde veio.
Quando o corpo caiu ao chão, Silfa se aproximou. Ficou um momento em silêncio diante dele e prestou respeito ao mestre espadachim que havia vivido dentro daquele corpo antes de qualquer outro. O Grêmio se uniu a ela sem que ninguém pedisse. Quando ergueram os olhos, Silfa os olhou um por um e disse algo que nenhum deles esperava ouvir da parte dela, que não tinham sido feitos para ser assassinos. Mal havia terminado de processar essa frase quando uma explosão sacudiu a ponte e o rio começou a soltar vapor em quantidades que cobriram todo o entorno em segundos. Ela foi a única que ergueu os olhos a tempo. Ali, flutuando sobre todos eles dentro de um campo de contenção, estava Lloyd, concentrado demais olhando para baixo através do vapor para perceber que o tinham visto. Alguns minutos antes, Lloyd havia estado correndo, não porque estivesse perdendo exatamente, mas porque as lanças de rastreamento de Gizar não respeitavam nenhum obstáculo. Cada camada defensiva que Lloyd interpunha era desmantelada metodicamente, uma após a outra, enquanto ele continuava se movendo em todas as direções sem encontrar a maneira de se livrar delas. E cada vez que Gizar lançava sua maldição verbal, Lloyd tinha que baixar suas próprias defesas para esquivá-la a tempo, o que o deixava exposto ao lobo-sombra por frações de segundo que Gizar aproveitava sem falha. Era um ciclo sem saída evidente. Lloyd decidiu quebrá-lo da única maneira possível. Criou um golem de fogo e o lançou contra Gizar. Gizar o esquivou sem problema. O golem caiu no rio e a água se converteu em uma nuvem de vapor que cobriu toda a área em questão de segundos, como se alguém tivesse tapado o sol com um cobertor. Gizar parou de atacar. Lloyd percebeu isso imediatamente. Ativou sua percepção espectral para localizar o demônio através da névoa e o encontrou, parado, quieto, esperando. Não preparando o próximo ataque, apenas esperando. Antes que Lloyd pudesse entender o porquê, Green lhe gritou para se mover. Lloyd obedeceu sem perguntar. Continuou voando em padrões irregulares enquanto o novo dado se instalava em sua cabeça e começava a se conectar com tudo que havia observado desde que a carta chegou ao esconderijo. A carta que havia chegado diretamente à sua localização, as lanças que selam seus alvos com precisão, a maldição que viajava exatamente para onde havia visto Lloyd pela última vez. Tudo dependia da mesma coisa. Gizar precisava ver seu alvo, ou ao menos ter uma imagem clara de onde estava para direcionar seus ataques. Sem essa referência visual, suas capacidades mais perigosas ficavam sem direção. O vapor havia eliminado essa vantagem de uma só vez. Lloyd parou de se mover. Disse a Green que queria se aproximar de Gizar sob a cobertura da névoa. A única preocupação era mover-se sem nenhum tipo de proteção ativa o deixava completamente exposto caso Gizar o detectasse por outro meio. Era um risco calculado. Ele o assumiu de qualquer forma. Enquanto Lloyd se deslocava em silêncio pela névoa, Gizar escaneava o entorno com a paciência tensa de quem sabe que sua vantagem é temporária e está esperando que ela reapareça. Não ia atacar às cegas, preferia esperar. Lloyd saiu da névoa diretamente à sua frente, e antes que Gizar pudesse reagir, se multiplicou. Dezenas de cópias surgiram ao mesmo tempo e todas atacaram de uma vez, de ângulos distintos. Gizar não se moveu, deixou que uma das lâminas o alcançasse deliberadamente, identificou de que direção vinha o corte real e descarregou o lobo-sombra sobre aquele clone específico. Começou a arrancar os demais de seu corpo com calma e anunciou que havia se deixado cortar precisamente para descobrir qual era o verdadeiro. Então olhou para o clone que havia destruído e percebeu que não era Lloyd. A certeza que havia tido um segundo antes se transformou em algo diferente. Não exatamente medo, mas um desconforto ao qual não estava acostumado. Começou a escanear de novo. Lloyd o golpeou nas costas com um projétil de fogo vindo de uma direção que não correspondia a nenhuma das cópias visíveis. Antes que Gizar pudesse se orientar, as cópias se reorganizaram em uma nova formação e começaram a falar com ele ao mesmo tempo, zombando que não conseguia identificar qual era o original. Gizar perdeu a calma e descarregou suas lanças em todas as direções possíveis, sem sistema, sem cálculo, apenas com a intenção de atravessar tudo o que tivesse à frente. As cópias caíram uma após a outra. Quando uma lança atingiu um campo de contenção, Gizar sentiu que o havia encontrado, mas era mais um engodo. Lloyd havia colocado escudos ao redor de algumas cópias para que se comportassem como ele faria. A raiva se converteu em algo mais próximo do desespero, e nesse estado de atenção dividida não percebeu que Lloyd estava se aproximando por trás, invisível, sem nenhum tipo de campo de proteção ativo. Green observava aquilo com a atenção de quem não pode fazer nada além de ver e recordou algo ao olhar para a espada que Lloyd segurava. Ele a havia fabricado semanas atrás, ele havia dado um nome. Quando Green perguntou por quê, Lloyd explicou que o fio absorvia qualquer construção mágica que tocasse e canalizava essa energia diretamente para quem o empunhava, tornando-o mais forte a cada absorção.
Havia sido criada originalmente para estudar novas técnicas com maior rapidez, mas naquele momento Lloyd a usou para cortar o lubo-sombra, e no instante em que o fio tocou aquela construção, algo inesperado aconteceu. Lloyd foi arrastado para dentro, não para nenhum lugar físico, mas para o interior de Gizar. Flutuou por aquele espaço sem orientação clara por um momento. Chamou por Jade, perguntou se estaria ali. Apenas silêncio. Então viu algo à distância, uma parede construída com camadas e camadas de técnicas empilhadas, como se alguém houvesse estado arquivando conhecimento durante séculos. Lloyd a observou com atenção e encontrou o que procurava. Voltou, destruiu todas as suas cópias de uma vez, deixando a área completamente livre, e se plantou diante de Gizar sem nada entre os dois. Gizar argumentou. Lloyd respondeu que o problema com aquele argumento era que Gizar jamais havia precisado conquistar nada, que não poderia entender o que significava lutar por algo do zero, porque tudo o que tinha havia sido tomado de outros. Disse algo mais. Gizar decidiu que não valia a pena ouvi-lo, e se teletransportou ao seu lado para atacar. Lloyd já não estava onde havia estado. Acertou um soco direto no estômago de Gizar. Gizar o sentiu, não da maneira como os ataques mágicos passavam através dele ou ricocheteavam sem efeito, mas como um impacto físico real, com peso e consequências que não deveriam ter sido possíveis. Lloyd esclareceu que não havia usado energia mágica naquele golpe. Havia usado algo diferente. Algo que Gizar, com todos os seus séculos de existência e toda a sua hierarquia demoníaca, jamais havia encontrado antes, porque os humanos raramente chegavam a dominá-lo. Gizar não tinha referência para processar o que acabara de receber, e antes que pudesse procurar uma, Lloyd o provocou. Disse que as últimas palavras que Jade havia pronunciado enquanto Gizar o destruía por dentro tinham sido que ele perderia. Esse foi o nervo. Gizar tentou se teletransportar para longe a fim de se reorganizar. Lloyd não o deixou. O alcançou antes que terminasse o movimento e começou a golpeá-lo sem pausas, sem discursos, sem dar espaço para que o demônio encontrasse o ritmo da luta. Cada golpe era mais carregado que o anterior, e o último o mandou diretamente para o poço de rocha fundida que estava aberto no pátio desde o início da batalha. Gizar caiu lá dentro. Lloyd saltou atrás e continuou golpeando. Enquanto golpeava Gizar no fundo daquele poço de rocha fundida, Lloyd pensou em sua vida anterior, no quanto tudo era diferente, no que significava passar de ser o alvo perfeito para qualquer um que quisesse demonstrar seu poder para se tornar a pessoa que decidia como e quando aquelas situações terminavam. E então pensou em Jade, em tudo que aquele garoto havia construído do zero, nos laços que havia formado, no que lhe havia sido arrancado sem que pudesse fazer nada a respeito. Isso foi suficiente para que os golpes se tornassem mais pesados. Disse a Gizar que sua existência havia chegado ao limite. Gizar, que continuava resistindo com a teimosia de um demônio que há séculos não perdia, respondeu que se fosse cair, levaria Lloyd consigo. E então sacou sua carta mais poderosa, um conjuro que chamou de o Selo das Trevas Absolutas. Não era um ataque convencional, era uma técnica que absorvia toda a energia disponível na área ao redor e a comprimia até convertê-la em algo capaz de apagar do mapa tudo o que houvesse no raio de impacto. Acumulou, concentrou, lançou sobre Lloyd e desapareceu. Gizar piscou. Olhou ao redor buscando Lloyd entre a fumaça e os escombros, com a confusão de quem acabou de ver o impossível passar diante dos próprios olhos. Lloyd explicou, com a mesma serenidade de sempre, que havia cancelado o conjuro golpeando-o com um de composição equivalente, duas forças idênticas que se anulam no ponto de contato, sem explosão, sem resíduo, simplesmente nada. Gizar disse que aquilo era impossível. Lloyd disse que não, que era bastante possível e que de fato havia descoberto por acidente. Contou que um dia, lendo um dos livros da Biblioteca Real, encontrou referências a uma técnica conhecida como o Conjuro do Vazio. Despertou sua curiosidade, então naquela noite saiu para testá-la. Ficou um tempo fazendo coisas explodirem no campo e num dado momento veio a pergunta óbvia. O que aconteceria se o ativasse contra um conjuro idêntico? Sua hipótese era que geraria uma explosão monumental. O resultado real o deixou completamente decepcionado. Os dois simplesmente se cancelaram, sem drama nem efeitos especiais. Silêncio. Green, que havia estado escutando tudo de lado, processou isso em silêncio por alguns segundos.
Gizar estava à beira do colapso emocional, não porque Lloyd o houvesse derrotado na força bruta, mas porque o que acabara de descrever era uma técnica que, em toda a história demoníaca, apenas os senhores demônios haviam sido capazes de replicar, e esse garoto a havia descoberto de madrugada por tédio enquanto experimentava num campo, e para completar, havia criado mais de 2 variantes só porque queria ver o que acontecia com cada uma. Gizar começou a dizer algo. Lloyd espirrou. Aquele espirro, por alguma razão que provavelmente não tem explicação racional, foi o que terminou de romper a compostura de Gizar. Ele se teletransportou atrás de Lloyd com toda a intenção de acabar com tudo de um golpe, e foi recebido com o peso completo do campo de energia de Lloyd. Não como ataque, simplesmente como presença. Como quando você abre uma porta e há um vento tão forte do outro lado que te detém antes de conseguir atravessar. Green também o sentiu à distância e ficou paralisado. Disse a si mesmo, com a honestidade de quem há tempos evita admitir algo, que havia cometido o erro mais antigo do mundo: subestimar o único ser que tinha diante dele o tempo todo. Lloyd virou a cabeça na direção de Gizar. Perguntou com genuína curiosidade acadêmica o que aconteceria a um demônio se o golpeasse diretamente com o vazio. Gizar viu que Lloyd já tinha vários prontos. Tentou se teletransportar para longe. Os conjuros o seguiram. Enquanto isso acontecia no pátio do castelo, o grupo de Albert continuava lidando com os demônios menores do lado de fora, com o vapor bloqueando todo o ângulo visual possível. Rain tomou a decisão que nenhum dos outros podia tomar. Tirou a roupa e liberou seu veneno sobre a área, sem contê-lo. Os demônios começaram a desacelerar imediatamente. Seus movimentos se tornaram desajeitados, depois lentos, depois quase nulos. Rain os lembrou que não inalassem em excesso, que o aroma doce que sentiam era o veneno agindo.